Eu queria ter visto esse vídeo quando eu comecei a usar os biológicos. Eu teria economizado muito dinheiro e teria errado muito menos. Eu vou te dar 3 dicas nesse vídeo para você conseguir usar de fato os biológicos. Não vai ser mais aquele jeito que você aplica e não resolve, e só tem problema e gastou dinheiro à toa. E aí por que tem gente que usa o biológico e dá certo e tem gente que usa e dá errado? Então a primeira dica que você tem que entender é que o biológico, esses que a gente compra, a gente chama de isolados. É porque só tem um único micro-organismo lá dentro. Muitas vezes o metarrizo, por exemplo, que mata percevejo, ele coloniza o percevejo e mata. Só que ele é só um. E essa é a grande confusão que a gente faz com os biológicos. O biológico ele não pode ser tratado como químico. Então, por exemplo, eu tenho um problema de percevejo, eu vou lá e aplico um inseticida e mato o percevejo. E o micro-organismo isolado, muitas vezes, ele é fragilizado, ele é só um. Quando a gente tem uma diversidade biológica, a gente ganha uma força gigante. Por exemplo, na natureza a gente não encontra o metarrizo isolado, mas a gente encontra ele lá dentro de uma grande comunidade e a gente não tem um desequilíbrio de percevejo dentro da floresta, né? E o que a gente tem que pensar é trazer exatamente esse raciocínio da floresta para a área de agricultura. Então, se eu colocar uma diversidade biológica alta junto com o metarrizo, aí sim ele vai ser potencializado. Então essa dica vale ouro. Quando eu comecei a utilizar, o que eu fazia? Tinha percevejo, aplicava metarrizo. E muitas vezes o meu ambiente estava desequilibrado e esse metarrizo ele precisava de uma ajuda de outros micro-organismos para conseguir fazer com que ele tivesse um bom efeito. E muitas vezes as áreas das pessoas que dão certo já está um pouco mais equilibrada. Aí casa que dá certo. E os que estão mais desequilibrados, aplica o metarrizo, é igual você jogar uma picanha para um leão comer. E a segunda dica de hoje é comprar o biológico da indústria já pronto ou você multiplicar ele on-farm. Aí vai depender muito do seu operacional. Se você tiver uma pessoa que possa cuidar dessa multiplicação, você é um produtor que já tem uma característica de poder usar o biológico on-farm, que é multiplicado na própria fazenda. Por quê? A gente tem que tomar alguns cuidados para a gente não ter o maior problema de todos na multiplicação, que é a contaminação. Mas a contaminação não é um contaminante que vai matar o mundo ou vai trazer o novo Covid para o Brasil. Não é isso. A contaminação muitas vezes é que você coloca um micro-organismo lá dentro que você quer multiplicar, que é o metarrizo, por exemplo, no caso, um exemplo, né? E de repente aparece um outro micro-organismo lá que poderia ser benéfico também, só que ele vai estar comendo a mesma comida que o metarrizo e o metarrizo vai estar numa população mais baixa por ml quando você for aplicar para proteger as suas plantas. Então a gente quer quem? Só o isolado. E isso a indústria faz muito bem feito. Tem muitas empresas muito competentes isolando micro-organismos para a gente potencializar a nossa diversidade biológica. Então, em resumo, se você tiver operacional, ótimo, você pode ir atrás de fazer os biológicos isolados na sua fazenda. Caso você não tenha, opte por comprar esses produtos que você, mesmo sendo mais caros, que esse é o defeito dos biológicos feito pela indústria, porque tem todo um custo para isso acontecer, mas você tem uma garantia de ter um bom produto. Então, de um lado está preço e de outro lado está operacional. E aí vai de você, da sua operação, conseguir fazer isso. No meu caso, por exemplo, eu tenho as duas linhas. Eu tenho o micro-organismo biológico que eu multiplico na fazenda e tenho o que eu compro da indústria. Em alguns momentos, mesmo eu conseguindo fazer o nosso micro-organismo isolado, às vezes a operação está muito atrapalhada, tem muita coisa para fazer e a gente não consegue fazer e eu compro da indústria. Então você pode utilizar essas duas ferramentas, que isso vai ajudar muito o produtor a conseguir ter sucesso na aplicação dos biológicos. E a terceira dica e a cereja do bolo desse vídeo é exatamente a gente tem que fazer e copiar o que a natureza faz. A nossa lavoura um dia ela já foi floresta. Quando a gente cortou isso e trouxe a agricultura, a gente trouxe só poucos tipos de raízes nesse ambiente. Antes tinha um monte de tipo de raiz, um monte de tipo de planta diferente, soltando um monte de coisa diferente naquele ambiente. E de repente a gente corta aquilo, coloca soja, milho ou algodão e qualquer cultura que você coloque aí na sua região. E aí introduziu fertilizante, inseticida, fungicida e herbicida. E com isso a gente diminuiu drasticamente a diversidade biológica que a gente tinha lá. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. E a terceira dica é exatamente essa, que fecha o raciocínio com a primeira dica. A primeira dica era, não use somente os isolados, e a terceira dica é, utilize a diversidade biológica a seu favor. Então, o que a gente faz? Vai lá na mata, é onde a própria indústria coletou o micro-organismo para isolar e multiplicar,
só que lá tem uma diversidade gigantesca e agora eu quero essa diversidade. Com as aplicações dos químicos, a gente reduziu muito e isso trouxe uma desproteção das nossas plantas e do nosso solo. Por isso que as doenças estão acontecendo com tanta frequência e todo ano que passa só aumentam os problemas. E dá uma olhada aonde eu retiro essa diversidade biológica na minha própria fazenda. E aqui dentro da mata é a minha grande fonte dos biológicos, que eu multiplico lá em cima na fazenda. Então eu trago toda essa diversidade biológica que a gente tem aqui, que está em equilíbrio. Inclusive os biológicos que a gente tem aqui, eu tenho Isária, Metarrhizo, Bovéria, Tricoderma, Bacillus subtilis, todos os micro-organismos que a indústria empacota e vende para você, ela isolou daqui, do meio da mata. Só que todos esses micro-organismos vivem aqui nessa diversidade e a gente isolou e está aplicando na agricultura. E o que eu faço é, levo essa diversidade e aplico na agricultura. E aí a gente começa a melhorar o nosso ambiente. E uma das grandes deficiências que a gente tem na agricultura, num solo de agricultura, é que a gente vem matando um desses micro-organismos, que são os fungos benéficos. E olha a quantidade de fungos que a gente tem numa mata equilibrada. Quando a gente aplica os nossos fungicidas, a gente acaba matando esse tipo de micro-organismo, que liberam antibióticos, que são fungicidas, inseticidas, e isso que faz a proteção natural do nosso solo. E quando a gente aplica o nosso químico, inseticida e fungicida, a gente acaba matando esse tipo de micro-organismo, que ele é extremamente sensível. E aí a gente acaba ficando dependente só dos químicos, e não esses micro-organismos que protegeriam você da sua cercóspora, da sua mancha-alvo. Então aqui dentro é a grande fonte de restabelecimento e de equilíbrio da nossa agricultura. E o que eu levo para fazer a fermentação, ou a compostagem, ou o biofertilizante para a gente ter essa diversidade? É exatamente essa camada aqui, ó. A gente tira essas folhas mais grosseiras e a gente leva uns 5 centímetros, mais ou menos, de solo de mata, né? Isso aqui, ó. Isso aqui a gente leva para a nossa fermentação, para o nosso biofertilizante, que é a nossa piscina. Essa camada aqui, ela está riquíssima em micro-organismos e ela que faz a nossa proteção como fungicida e inseticida. Aqui vão ter mais de 5, 6 mil tipos de micro-organismos, não é um isolado, não é o metarrhizo, não é o tricoderma que vai fazer você ganhar o jogo. É exatamente essa diversidade biológica. Então, em resumo, biológicos isolados é uma excelente ferramenta, mas sozinhos não fazem milagre. Em segundo lugar, o operacional, você tem que cuidar com o operacional da sua fazenda. Às vezes é muito bonito ter aqueles reatores de multiplicação, mas não é possível no uso do seu caso. Então compre eles prontos. E a terceira e mais importante informação desse vídeo é: pense na diversidade biológica. É ela que vai te levar no topo da montanha. E eu espero que essas 3 dicas tenham te ajudado para que você tenha sucesso no uso de biológico. E assim você reduza as aplicações de químico e consiga resolver os seus problemas de pragas e doenças. E agora já curte aqui esse vídeo e deixe seus comentários sobre esse assunto tão importante que a gente falou hoje.